segundo episódio do Pode Crer está no ar. Olha que legal, estamos muito felizes de estar aqui, participando mais uma vez. Estou muito honrado de fazer parte disso. Estou muito feliz. Quero te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei de onde você está vendo isso, não sei qual horário. Se sinta à vontade, viu? Se sinta em casa aqui junto conosco. Quero te dizer uma outra coisa. Graça e paz, amado. Shalom Adonai, entendeu? Paz do Senhor. Enfim, e aí, mano? Pra você que é de aí, mano. É nóis. Pode crer? Então vambora, vamos começar. O nosso segundo episódio tá muito especial. Você não pode perder. Assista tudo, fica colado aí. E o que eu tenho que dizer pra você, não posso começar isso sem dizer pra você. Testemunho é semente. Então, esteja com os ouvidos bem atentos aqui agora para receber essas sementes. Peça para o Espírito Santo colocar essas sementes no lugar bem certinho aí no seu coração, para você fazer isso frutificar e colher bons frutos das sementes que vão ser lançadas aqui hoje. Fechou? Vem comigo então? Então vamos lá. Hoje eu estou muito honrada de ter aqui conosco no nosso segundo episódio a Ana Paula. Prazer, graça e paz, boa noite a todos, né? Ou bom dia, ou boa tarde. Não sei que horas vocês vão estar assistindo, né? Mas para mim é um privilégio estar aqui, honrado, né? De poder contar um testemunho que o Senhor fez na minha vida. Que lindo. Nós que estamos honrados, Ana Paula, de te ter aqui. Estamos muito felizes por você ter aceitado. Já quero te agradecer. Muito obrigada por estar fazendo parte desse projeto do coração de Deus para nós. Mas, então, vamos conhecer a Ana Paula. Vamos conhecer a Ana Paula. Ana Paula, onde é que você nasceu? Como é que foi a infância? Pois é. Meu nome é Ana Paula, né? De Alvarenga Cruz. Sou nascida em Anápolis, Goiás, né? Não sou de Rondônia, sou de Anápolis. Minha família toda é de Anápolis, né? Meu pai é nascido em Anápolis, a minha mãe em Trindade. Legal. Só o meu irmão que é rondoniense, né? Porto Velho. E desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu nasci, o meu pai já era pastor, né? Então, sempre caminhei com meu pai nesta caminhada de pastoreio. Então, ele tem 32 anos de pastoreio. Uau. A minha idade, né? Porque assim que eu nasci, ele foi consagrado. Então, assim, não conheço o lado do mundo, não sei, é sempre ali, Glória né? a Deus. Não, eu até brinco que eu nasci num berço de ouro, né? Porque é um berço, assim, de adoração ao Senhor, né? Desde pequena já estando ali no reino. Então, a minha infância, ela foi uma infância tranquila, uma infância onde sempre estive brincando. Depois de 4 anos, minha mãe engravida do Lucas, né? O Lucas vem, aí o Senhor me bate, né? Que até então eu era filha única, tudo era meu. Os outros costumam falar que a gente é mimado, né? Porque a gente é filho urgente. Lá em casa eu não sou, não fui mimada, não, verdade, lá em casa não. Então, assim, até o Lucas aparecer na minha vida, o meu berço era meu, né? A cama era, tudo era meu. Meu pai era meu, a minha mãe era minha. O amor era só meu, o carinho. Tudo meu, mas de repente aparece meu irmão, né? José Lucas. Mas é briguinha mesmo de irmão que isso acontece, é um ciúme. Mas o Lucas também veio o mesmo propósito de somar na vida dos meus pais, né? Filhos são bênçãos, né? Na vida de qualquer pai, de qualquer mãe. É um presente do Senhor, né? Porque filho não é... Eu não sou do meu pai, eu não sou da minha mãe, sou de Deus, né? O Senhor só confiou que eles viessem cuidar de mim, tanto como cuidar do Lucas. Sim. Então, cresci no lar cristão, né? Cresci ali com meu pai, pegando um pouco e tentando fugir um pouco desse chamado. Então, desde pequena, o Senhor, ele já tinha um chamado comigo, né? Aos 7 anos de idade, o Senhor me deu o dom de cantar. Que lindo, Ana. Então, a partir muito nova, né? Desde muito nova. Muito nova, o Senhor já pegou comigo na questão de louvor, ser levita, né? Na casa do Senhor. E dali, eu só sabia fazer isso, adorar o Senhor. E desde muito nova você já gostava, então? Já, tá ali no já altar, gostava nesse ramo, assim, de igreja, onde o pai pregava, eu sempre estava ali, naquele cantinho. Minha mãe, sempre assim, todo mundo fala assim, Ana Paula é o braço direito do meu pai. Por causa disso, eu sempre gostei da obra. Nunca fiz a obra assim,
por obrigação. Se eu tiver que ir lá limpar a igreja, eu vou limpar a igreja de qualquer jeito. Eu não sinto menor nem maior que ninguém. Sim. Que se tiver que ficar lá como diácono, lá na porta, recepcionando, eu vou estar lá. Amém. Então, assim, se tiver que ir lá para as crianças, eu vou estar lá. Então, aonde falar assim, na palavra decoradorinha, decorar ali, bora, eu tô topando. Eu amo fazer isso. Acho que ainda é pouco, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Com certeza. Né? Ainda é pequeno demais. Então, cresci, aos meus 19 anos, comecei a fazer minha faculdade, né? Onde a minha faculdade veio de um milagre do meu pai, né? Meu pai praticamente morreu e reviveu novamente. Meu pai teve um derrame, né? Um AVC em Porto Velho, ficou meses, né? Desacordado, assim, alguns tempos e até hoje não tem uma sequela disso. Meu Deus, que lindo, Ana. O Senhor, Ele honrou minha família desde pequeno, né? Eu vendo assim, o Senhor vindo fazendo milagres na vida dele e depois o Senhor veio fazendo a minha, né? Sim. E ali comecei a minha faculdade na FAEMA, em Ariquemes. Você cursava o que na época? Química. Química, que Sou legal. formada em Química. Que legal. E o Senhor, 4 anos eu fiz. Em 2013, né, em dezembro, dia 7, eu me caso, né? Onde eu conheci um certo rapaz e tal, se envolvi. Na igreja mesmo? Na igreja, sempre certinho, sempre do jeito que o Senhor tinha nos ordenado. E casei certinho, tudo bonitinho. É o grande dia, né, de uma mulher, eu acho que realizado, o sonho tão sonhado. E nesse casamento eu fiquei praticamente 7 anos, né? E em dezembro de 2019 começa toda a minha história. Ali onde vivi não só uns 7 anos de casamento tribulados ou muita briga alguma, não. Teve os seus momentos bons, né? Mas muitas atitudes dentro do próprio casamento fez que ele fosse a ruína, né? Fez que ele viesse ser destruído. Não porque o Senhor não tinha propósito de restaurar, não. O Senhor, ele só restaura onde nós permitimos ele restaurar, né? Da minha parte, eu queria que a restauração do meu casamento, mas da parte do meu ex-marido não queria. Então, o Senhor, ele não ia forçar aquilo que realmente não quer. Em 2019, eu estava recente descoberto que o João estava dentro do meu ventre, né? Eu estava com 4 meses e a Rebeca com 4 anos. A Rebeca já tinha 4 anos, então quando a você Rebeca, teve o segundo, que era o João. Em 2015, né, eu tive a Rebeca. Uhum. A Rebeca foi o meu presente de Deus, assim. Do jeitinho que eu pedi, o Senhor, ele me realizou. Eu fiz uma oração com Deus antes de descobrir que eu estava grávida. E aí eu descubro que eu estava grávida e falo com Deus, né? Falo, Deus, eu queria invejar um pouco a gestação da minha mãe, né? De mim não ter dor no parto. Uma gestação tranquila. Uma gestação tranquila, quer trabalhar. E se for possível, eu queria que fosse uma menina. E se fosse uma menina, que eu gostaria de colocar o nome de Rebeca. Que lindo. E falei, Senhor, não deixe que nenhuma complicação venha acontecer na minha gestação. Quero ter o parto normal e quero sem dor. Então, achei que a gente tá no direito lá de pedir, eu pedi, né? Meu Deus, Senhor. Que lindo. E falei, Senhor, eu queria que nascesse no Dia dos Pais. Você pediu isso? Pedi. De forma muito específica, Ana, muito específica. Legal. E passou. E de repente eu engravido da Rebeca. E dentro do meu coração falava, é uma menina. Então eu descobri a Rebeca com 3 meses. E foi realmente uma gestação tranquila? Realmente tudo foi certo. Uma gestação tranquila. Cheguei aos 9 meses, não tive dor nenhuma para ter. Continuou trabalhando? Continuei trabalhando. Gente, que legal. O Senhor me surpreendeu porque quando eu passei mal numa vigília. Eu estava na igreja. Eu desço para lá e as meninas falam assim, você tá muito diferente, vai no hospital. E eu sem dor, sem nada. Chego no hospital, faz aquele momento do toque e tal, eu já tava 4 centímetros dilatado. Eita. Então já preste até a Rebeca. Então assim, a Rebeca veio no pós-vigília,
Então a bichinha já Meu tava Deus, já veio no pique, no já veio no pique embalo. de Que cantar. legal. Então acho que é por isso que ela ama cantar hoje e dançar, porque ela sempre teve dentro da minha barriga nesse Já é movimento dela, já tá comigo. no coração É. dela, já. Que E ali eu legal. tenho a Rebeca, que veio alegrar a casa toda, né? Gente, De neto. isso é muito lindo, essa questão da oração específica, né? Quão é Específica. importante a gente fazer as Porque a orações palavra de Deus fala, né? específicas. Pode pedir. Se você me agradar de todo o coração, eu realizo o desejo do seu coração. E ele é um Deus específico, né? Então a gente Ele tem é. que ser detalhista, a gente tem que... E às vezes a Legal. gente esquece, mas ele não esquece. E De a gente, sonhos. às vezes a gente acha que não tem o direito de pedir algumas coisas pro Senhor. E é aí que a gente se engana. É aí que a gente se engana, né? De não achar. Porque daí se a gente não pede, Você não sabe se ele não vai e dar, aí? né? Se você tem a oportunidade de pedir, então peça. E aí eu pedi. E o Senhor realmente. A Rebeca nasceu no dia 9 de agosto, no segundo domingo de agosto. Gente, que Dia dos legal, Pais. que lindo. Às 3h45 da manhã. Então, assim, foi um presentaço, assim, pro meu ex-marido, pro meu pai, né? Que Sendo vô, avô. gente, vira pai de novo. Então, não E é coruja não adianta. 5 vezes mais. 5 vezes mais. E ali começou. Então, aí eu fui embora para Ji-Paraná, né? Depois ela já tinha 1 ano e pouco. E Ji-Paraná estava indo até bem. Mas, de repente, quando permitimos uma brecha dentro do próprio casamento, aí Satanás meio que entrou, né? E ali em 2019, em dezembro, mais ou menos no começo de dezembro, meu ex-marido olha para mim e fala que não me ama mais. Uau. E pede para mim sair de casa. E aí, Ana? E aí? Ali você tenta, você fala, meu Deus, é um pesadelo, né? Como assim, né? No começo, faltava 5 dias para fazer 7 anos de casado. E de repente, eu falei, não, Senhor, o que é isso? Que vendaval é esse que começou a acontecer na minha vida? Ali não teve volta, não teve jeito, realmente eu tive que vir para Buritis. E ali eu tive a coragem de ligar para o meu pai e dizer, pai, acabou. E ele, como é que reagiu a isso tudo? O pai, ele ficou assim, tenso, né? Não esperava. Porque você era a filha única até então e casou bonitinho, saiu de casa tudo perfeito, tudo Meu maravilhoso. pai entregou, né, na mão de um homem que confiou. Sim. Que ia cuidar melhor do que o meu pai cuidou de mim, né? Até os meus 23 anos. Então, assim, para mim foi um choque muito grande, porque eu estava gestante, então eu já estava num outro nível, né? Um emocional Você já tava meio... grávida do João já? Do João. De quanto tempo, mais ou menos, você lembra? 3 meses já. E ali, venho para cá no dia 22 de dezembro. Dia 22 agora, faz 3 anos que eu estou aqui em Buritis. E nisso, viemos para cá e neste momento eu entro numa depressão. Porque era tudo junto, tudo ali. Era tudo assim muito confuso. E Eu foi um comecei, grande impacto, né? Sim, eu comecei a questionar Deus, né? De repente eu falo, meu pai, Deus, aonde tu estás, né? Por que tu me abandonaste? Então, eu me senti muito abandonada naquele momento com Deus. Mas mesmo assim, sem força, sem coragem, eu ia na igreja. E assim, de andar na sociedade, andar aqui na cidade, assim, porque já me conheciam aqui na cidade, né? Eu já tinha visto ele vir pregar aqui, então... As pessoas às vezes perguntavam, né? Cadê o seu marido, né? Cadê? E muitas das vezes, no começo, eu tinha uma esperança ainda que ia acontecer, da volta, mas de repente ele já estava em outro relacionamento, mesmo assim a gente ainda casados. E de repente eu começo a minha ficha a cair que realmente não volta. E ali naquele momento eu começo a rejeitar a minha gestação e naquele momento eu começo a rejeitar a minha filha, a que mais sofreu, que era muito apegada com o pai. Né? Então, assim, ela entendia que o pai todos os dias ia lá buscar, mas as férias estavam muito longas para ela. Então, assim, eu enfrentei uma barra muito grande ali, porque eu começo a abandonar ela, eu começo a rejeitar. E ali meu pai, ele entra com o papel de pai, de vô, né, minha mãe, de mãe,
e dar todo aquele carinho que naquele momento eu estava passando por um momento difícil, né? E você que tem pai ainda, que tem mãe, honra, vale a pena. Porque se um dia mal chegar na tua vida, quem é o único que não vai te abandonar? São eles em Deus. Então, assim, foi um abraço que eu falei assim, é meu pai, é minha mãe, mas eu não esperava, assim, que ia me receber depois de 7 anos eu retornando para minha casa. Porque a gente tem esse receio, eu acho que eles vão ficar meio assim, né? A Ana Paula tá grávida e tem outra filha, tipo assim, não, ela aluga uma casa e vai viver a vida dela. Não. Meu pai me abraçou, minha mãe me abraçou, meu irmão me abraçou. Ali demonstraram que estavam comigo, né? E ali começa toda a minha luta. Aí passa janeiro, vai passando fevereiro e eu entrando numa depressão muito profunda. E quando você tá numa depressão, você não assume. Não mesmo. Não, eu estou bem. Não, é uma gestação só, que eu tô magoada e nunca. Eu só sabia, eu lá no fundo do meu coração, eu sabia que realmente era uma depressão. Eu assim, Ana, nada comparado à sua história, claro, Sim. né? Mas dentro do que eu vivi, eu muito nova também tinha depressão. Hoje eu sei que era depressão. Sabe quando você olha pra trás e fala, meu Deus. Não, hoje eu também sei. Hoje eu sei que aquilo era uma depressão. Eu tinha 15 anos. 15 anos. E eu lembro que eu, às vezes, matava a última aula da escola. Falava que tava passando mal, enfim, colocava minha mochila nas costas e ia pro hospital do governo. Porque eu não precisava pagar nada, não precisava de nada. E ia me consultar com um psicólogo. Porque eu sabia que eu tinha alguns problemas e que a amiguinha de escola não ia me ajudar. Eu sabia, eu tinha consciência de que os meus problemas precisavam de uma ajuda maior, sabe? E eu ia, Ana, pro psicólogo, passava lá uns 40 minutos, quando dava a hora de eu ir pra escola, eu falava assim, olha, doutor, eu tenho que ir embora. Colocava minha mochila e chegava em casa no final da aula, nada aconteceu. E foi assim por muito tempo. E igual você tá falando, a gente não assume, eu não assumia. Meus pais não sabiam. Pra eles e tava eu tudo não certo. aceitava ajuda médica. Eu não aceitava um psicólogo, não. Pra que Não que eu vou? preciso. Não preciso. Meu Deus. E ali eu falo assim que tanto como eu recebi o milagre, mas o meu filho recebeu um milagre maior dentro da minha barriga. Porque nessa altura eu já tinha tentado tirar minha vida várias vezes. Com ele, Com grávida ele dele. dentro. E muitas das vezes, assim, meu pai, ele ficou sabendo tem poucos dias que eu precisei contar depois que ele já estava bem, né? Porque o meu pai também passou muito tribulações, assim, muito mal, né? Com me vendo naquela situação. Então eu falei assim, meu pai não vai aguentar esse baque de saber que eu tentei matar o meu filho por uma situação que eu não precisava ter levado a este ponto, né? E tudo isso por causa de um abalo emocional. Tudo isso por causa de uma rejeição de uma parte masculina. De uma rejeição de um homem, né? Uma rejeição, um abandono, uma traição, alguma... Então, assim, eu tava me sentindo nada, né? Eu tava me sentindo, assim, sei lá, muito pequena. Muito pequenininha. Mas, quem tem visões dos céus entende o que eu vou falar, né? Todas as vezes que eu ia dormir, esperava todo mundo dormir, eu ia, pegava o meu travesseiro e tentava me enforcar. Meu celular ficava assim e eu deixava no silencioso para que ninguém me perturbasse, porque eu ia fazer aquilo. De repente, o meu celular toca no silencioso e faz aquele barulhão todo. E quando eu vou ver, era uma mensagem: Jesus te ama e não faça isso. Meu Deus. Número que você pode me perguntar quem é? Não sei. Não sei te dizer. Era desconhecido. Isso as 10 vezes que eu tentei fazer, as 10 vezes o Senhor mostrando que estava comigo. Meu Deus. E eu não fazia. E ali a depressão ela foi aumentando muito. Muito, 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 muito mesmo. Tinha dia que eu não tinha mais o privilégio de viver, eu não tinha mais graça de viver pela situação que a minha filha também entra numa depressão. Muito nova. Muito novinha.
Rebeca, na época, tinha uns 5 para 6 anos, então muito nova para estar entrando num abalo emocional também, entrando num síndrome do pânico, síndrome do medo. Então, assim, aquele coisa terrível acontecendo na minha família e como se eu não enxergasse. Porque eu também estava mal. Eu também estava ruim. De você ver sua filha dando convulsões de febre e tu não poder fazer nada por causa de um pai. Então, assim, eu naquele momento eu tava falhando como mãe porque era a única peça que ela precisava era de mim. Mas a mãe dela não tava tendo força. Não tinha força, não tinha condições. Mas o meu pai supriu toda aquela necessidade, todo aquele abalo, aquele rancor que ela estava sentindo, aquele trauma. E ela precisava dessa figura masculina ali na vida dela. Naquela hora, né? Naquela e ele foi essa pessoa, essa figura. Aline, eu nunca cheguei ao momento de chegar nela e falar assim, teu pai não é isso, teu pai não. Falar mal dele, nem nada. Nunca. Isso é antiético, né? Porque eu falei assim, filha, o seu pai, um dia ele vai acertar as contas com um Deus que ele serve. É com Deus, é Deus que vai cobrar. Então, não se preocupe, você tem um pai sim. E este pai, você tem tanto pai celestial que é Deus que não vai te abandonar. E aí, quando eu já estava bem, né? E ali, quando eu entro nos 9 meses meus em maio, meu aniversário é dia 19 de maio, no dia 23 de maio de 2020, eu vou ao banheiro e quando eu levanto do vaso, eu caio e não ando mais. Gestante ainda, grávida de 9 meses. E ali eu tento me levantar, levanto, mas as forças já indo. Acaba. E ali foi aumentando essas forças, acabando. Ali mesmo eu sentia que realmente eu não tinha mais Deus. Eu falei, eu devo ter errado muito com Deus. Fiz alguma coisa. Eu pequei, eu blasfemei com Deus, eu blasfemei com o Espírito Santo. Então eu perdi. Era uma dor assim que eu não sabia explicar. Assim, eu falo assim, quando você parece estar abandonado, quando você parece que não tem nem o pai ali, não tem ninguém dentro da casa. Eu tava me sentindo assim com Deus. E ali era o Senhor me tratando. Era o Senhor no deserto comigo. Porque a gente esquece que quando a gente entra no deserto, a gente esquece que é uma escola, né? É um aprendizado do Senhor conosco. Porque é no silêncio que Ele trabalha, é no silêncio que Ele faz algo. E o Senhor, Ele fala que Ele nunca ia abandonar, né? Só que a gente quer esquecer, que a gente quer que aconteça tudo no mesmo tempo, na hora tudo ali que está acontecendo. Certinho. Parece que a gente é de vidro, que não pode tocar, que não pode, não. Mas quando o Senhor, ele vê que o espaço que era para ser dele estava sendo preenchido por outra coisa, o Senhor, ele vai te tocar de alguma forma para ter você perto dele. Para que você depende dele. Depende dele. Para mostrar que ali ninguém pode, ele tem ciúme de você. E foi... Eu me senti um segundo Jó, né, naquele momento, porque eu perco tudo, né? Eu perco todas as minhas forças, ali começa uma dormência, ali começa uma formigação terrível, ali começa tudo no meu corpo a esticar, e de repente a minha voz eu perco. Fico muda, literalmente, eu vou ficar paralítica literalmente, eu não ando mais. Eu não falo mais a partir daquele momento. E nesse dia que você caiu no banheiro, aí você já foi pro hospital? Já foi pra gente ver se o João estava bem, né? Mas ali caiu. Eu já andava nas paredes do hospital encostando. Porque eu tinha certeza que eu ia cair. E ali foi devagar perdendo. E quando eu perdi mesmo. Aí... eu passo com meu pai. E aí meu pai começa a ser as minhas muletas. Ele coloca os 2 braços debaixo de mim e começa meio que chutar a minha perna. Mas como é que aconteceu isso? Você foi pro hospital, fizeram exames e tal. E o que falaram pra vocês inicialmente? O que era? Por que você não tava... Não chegaram a fazer nada? Porque quem me acompanhou nesse período foi o Dr. Éder. Né?
Então, o doutor Ed, ele me acompanhou nesse período todo, mas, tipo assim, é a gestação, o João tá muito grande, né? Tu é pequenininha. Então é meio normal. Era normal, Ah, então, tá. quando eu ganhasse o João, todo aquele desconforto, todas aquelas dores que eu tava sentindo, ia passar. Mas não. Meu Deus. Mas daí quando a voz já tinha cessado, aí já era outra coisa, né? Aí já tinha mudado de nível. Por Mas exemplo, mesmo perdeu a assim, voz, também ainda tudo poderia normal. ser normal ainda. Por conta de... Gente. Tem mulheres que elas ficam mesmo paralíticas no momento da gestação e de repente, depois que ganha o neném, volta. Porque a criança ela pode estar pegando a sua lombar, que é onde vem todo o movimento, né? Todo o movimento do cérebro que vem ali, a criança pode estar apertando, né? E o Então, João, já na minha barriga, com 3 quilos e lá vai eita, cacetada, né? Um muito menino grande. muito grande e eu pequenininha, miudinha. E no dia 7 de junho de 2020 eu passo muito mal. Dia 6, né? E eu vou pro hospital. Mas assim, não era o mal da gestação, porque eu não. No começo eu falo, eu não tenho dor de parto. Eu não tenho dor assim, vai dilatando, mas eu não tenho contrações. Então, assim, eu vou sentir dor lá pros 8 centímetros dilatados. Porque você tava na vigília, tudo bem, até ganhar a Rebeca ali, em cima da hora. E aí eu vou pro hospital, aí o doutor Éder fala, não, essa aí que ainda aguenta até no outro dia, mas não. Quando deu 5 horas da manhã do outro dia, num domingo também, João nasceu num domingo, Rebeca nasce num domingo, e o João quase que nasce no dia dos namorados, né? Duas datas, quase seria duas datas especiais ali. Duas datas. Mas ali para mim já não seria mais uma data especial. Então o Senhor ele sabe de todas as coisas, né? E mesmo assim, então todo mundo vai achar assim, ah, você passando por esse processo, pode ser que o seu ex-marido doeu. Não, Nada. nada. E eu Ele ia te chegou a perguntar me isso ver. agora, assim, como é que ele vinha ver a Rebeca, Não, o João? não. Nada. Eu vou fazer 3 anos de Buritis aqui, Gilmar só veio uma vez. Aqui vê ela, e o João também 1, 2 vezes. Meu Deus. Muitas das vezes culpa que é eu que não deixo, mas não é não. No fundo você sabe, se você quiser você vai, né? Exatamente. E aí eu entro naquela sala de parto. Aí o doutor Éder tenta o parto normal 45 minutos, mas como eu já não tinha mais forças, não saía a voz, não tinha nem como eu mais gritar, não tinha mais nada eu fazer. E aí ele fala, não, então vamos passar para cesariana. Então eu sofro os 2 partos. Tanto normal como cesárea. E ele fala assim que o João ele veio debaixo de um milagre muito grande, porque o João hoje era para o João ter sequelas, era para o João ter nascido às vezes com alguma deformação ou com o cérebro Porque ele dele. passou toda todo essa época aí processo junto meu. com você, Todo. dentro de você literalmente. A depressão ele estava dentro de mim. As tentativas de suicídio, enfim. Tudo. O João estava, e a gente tem até um vídeo que fala de como ter o aborto, né? Como que a criança reage dentro de nós. Então, assim, depois disso eu falo, meu Deus, o que eu fiz com meu filho? Porque o João sofreu dentro da minha barriga. Porque ele podia sentir que eu estava perdendo a respiração, então ele perdia a respiração dentro de mim e também Passava falecia. por dificuldades dentro do ventre, né? Dentro do ventre. Então, quantas vezes eu não fiz o João passar essa dificuldade na respiração? Sofrer, né? De sofrer. Junto com você. E ali eu vou para a sala de cirurgia e naquele momento, na minha cabeça, eu falo, Deus, pode me levar. Eu não quero mais. Depois que a cesárea já tinha sido Não, feita? quando a cesárea estava No processo. acontecendo e eu em pensamento falava, Deus, dá uma complicação aqui, um eclâmpsia, alguma coisa e me leva. Eu não aguento depois que eu sair daqui. Porque daí ia ser como? Já tava difícil? Só com a Rebeca, né? Eu anestesiada, então normal, não senti nada Não ainda, andava, minhas já pernas, não tá? pulava mais. Beleza. Mas quando a anestesia passou, nada voltou ao normal. Só piorou. Aí foram aí que os médicos viram que tinha alguma coisa errada. Isso. Aí com 15 dias não podia fazer nada porque eu estava operada, né? Tinha que ficar de na resguardo cesariana, ali, né? isso. E aí eu vou ali que é pertinho do Dr. Éder, né?
E o doutor Éder vai e fala assim, pastor, encaminha ela. Eu vou encaminhar para Porto Velho o mais rápido possível, porque eu tô com suspeita que ela está com a doença esclerose lateral amiotrófica. Uma doença que não tem cura, uma doença que vai atrofiando, até matar. E como é que foi ouvir isso? Meu pai entrou em choque, né? E o Lucas também entrou em choque. Na época ele tava namorando com uma que fazia fisioterapia. Ela falou assim, pastor, corre com a Ana Paula o quanto antes, só pra gente retardar essa doença, não vai ser curada. Meu Deus. Mas com 2 anos depois da doença, pastor, ela pode vir a falecer. A Ana Paula não tem mais vida normal, se for essa doença. Já tava fácil demais, imagina com uma notícia dessa. E aí foi o momento que eu falei assim, Deus, então, pra quê? O que você vai me deixar aqui? Pra que o Senhor vai me permitir eu ficar aqui sabendo que eu vou morrer daqui a pouco? Então me leva. Se o Senhor não deixou nem eu tirar minha vida, então me leva. E eu começo a questionar com Deus. Ainda bem que o Senhor nem escuta, né? Ele releva o tempo de ignorância. E é naquele momento, o Senhor, ele me encaminha para Porto Velho e eu vou ter que desgrudar do João. O João tinha só 10 dias de nascido. Um meninão, 56 centímetros. Gordo. Gordo, 3,650 kg. Baita de um menino. Muito grande. Gordo, branquinho. Perfeito. E aí eu não tenho leite da Rebeca, mas do João eu vim, que veio muito leite para ele. E eu falei, meu pai, agora que eu vou ter o direito de amamentá-lo, eu não vou poder levar o João. Falei, pai, Senhor, me leva para outro lugar que eu possa levar o João. Que era pandemia. Então, pandemia não permite acompanhante nenhum, não ia permitir o João de jeito nenhum, principalmente em Porto Velho. Que tava o fluxo do Covid. E naquele momento, o Dr. Éder tá ligando até hoje lá em Porto Velho. O Senhor não permitiu que eu fosse para Porto Velho. E era coisa assim que o Dr. Éder só ligava e ia. Pronto, liberado, né? Não, nesse dia, a rede da Claro aqui falhou. Lá não... Nada dava certo. Nada. Aí, de repente, nossos presidentes, né, da nossa igreja, que lá nós chamamos de distrito, né? Liga pro meu pai e fala assim, pastor, vamos trazer a Ana Paula para Ji-Paraná. A gente vai se unir aqui, vamos pagar a consulta dela e vamos ver o que realmente aconteceu com a Ana Paula. E ali meu pai consegue me levar até Ji-Paraná, o João vai, me acompanha. O pai do João só conheceu o João neste período porque eu tive que ir em Ji-Paraná. Meu Deus. E meio que ele ficou sabendo que eu estava em Jipa. Mesmo vendo aquela situação, sabendo que um pouco daquilo, que tudo que eu estava passando, era um pouco por conta dele, de tudo que ele tinha feito. Mas no momento ele não aceitava, que não era. E naquele momento eu vejo a mão do Senhor comigo. E dentro do meu coração falava assim, tranquiliza, porque você não está com essa doença, só é um toque de Deus. Só que é tão difícil a gente aceitar essas coisas, né, Ana Paula? Mas pra que Deus quer me tocar? Pra que o Senhor... Que eu tô fazendo de errado? Tanta gente aí, tanta gente errando, ímpio, né? Pecando, ímpio, por que você não toca, né? Eu nasci na igreja, eu sou filha de pastor, eu tô adorando, eu tô louvando, eu tô servindo. Isso pra gente mostrar que a gente não é diferente de ninguém. Que quando o Senhor, Ele quer te usar, e você é só apenas um instrumento, deixa Ele fazer. Porque se Ele toca, Ele sabe também te tirar. Ele sabe te curar. Se ele te coloca uma enfermidade, alguma coisa assim, só para te tratar. Não é à toa. Não é à toa. Nunca vai ser. O propósito lá na frente você vai entender. Então hoje eu entendo por que eu precisei passar. E ali eu entro com neurologista, que é o Dr. Jorge Tubian, um dos melhores neuros aqui do estado de Rondônia. Um homem de Deus, evangélico, da Batista. E eu entro naquele consultório, numa cadeira de rodas, sem poder falar nada. Só as lágrimas caindo. E seu pai te acompanhando para poder falar tudo o que estava acontecendo. O João fica na casa dos pastores porque era o hospital e o medo do João. O umbigo ainda mal tinha caído, né? Pegar uma infecção, algum Covid.
E eu andava só descalço. Então eu corria muitos perigos de pegar o Covid. Não aguentava a máscara, nada. E a mão do Senhor ali comigo. Mão de Deus. E eu entro dentro daquele consultório. Meu pai entrega um encaminhamento para o Dr. Jorge, né, mostra que é uma suspeita de ela. E ele olha para o meu pai e fala assim, tu também é um homem de Deus, né? Ele falou. E aí o meu pai, sou. Aí meu pai, eu sou pastor. Meu Deus. E aí ele fala assim, então pastor, agradeça a Deus porque a tua filha está sentindo dor. Agradeça a Deus que ela está sentindo toda a formigação, toda a dormência, tudo que é dor. Porque ela não sente dor. Ela não sente formigação, ela não vai sentir dormência, nada. Porque a ela é silenciosa, ela vai atrofiando o dedinho do pé. Quando você mesmo perceber, você já está toda atrofiada. Por isso que não tem cura. Não tem mais jeito, não tem Por isso tratamento, que não tem jeito, não tem nada. Não tem. Já é o fim, só então, se Deus entrar. Então você tá sentindo aquelas coisas, já era um milagre desde já era um desde milagre. Então. E ali começa uma investigação, né? Saber o que era, como era para que por que eu estava passando por isso? Eu faço 3 tipos de exames perigosos, né? Que é ressonância magnética, que poderia me dar um treco lá dentro, e, né? Que é um negócio fechado. E não, passei por aquilo, fiz a ressonância da minha cervical, do meu crânio, né? E de repente vou para outro exame, que é eletroneurografia, que é dos eletrodos de choque. Eu levei 500 volts assim de choque e eu não sentia nada. Meu Deus. Ali os médicos começam a assustar, né? Começa uma investigação muito assim. Aí meu pai assusta, né? Que só escuta os comentários dos médicos falando: meu Deus, a gente já está no último de volts aqui que um ser humano pode aguentar. E tá tudo certo pra ela. E ela não reage, minha perna não mexia, nada. E assim, às vezes, os médicos, como pra eles é um pouco assim, natural, acontecer muita coisa pesada, eles comentam isso de forma muito bruta, né? Tipo assim, normal. De forma, pra eles é normal. Aí pra um parente da gente que tá lá fora escutando um negócio desse. E o meu pai chorando lá e eu não podia ver, só escutava a suspirada dele assim, preocupado, né? Faço um pior também exame, que é a retirada do líquido da medula, né? Da nossa coluna, que é um procedimento muito perigoso, porque se acontece alguma coisa errada, tu vira paraplégica pro resto da vida. Então, passei por todos esses medos, esses perigos, assim, terríveis. E foi tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez. Tudo muito junto. Eu fazia um exame hoje, amanhã eu fazia outro e assim ia. Aí quando eu levei pro Dr. Jorge, o Dr. Jorge, ele olha e o primeiro que ele pega, que era só para descartar realmente que eu não tinha o ELA, que era do líquido da medula, ele olha e fala assim: aqui, pastor, realmente ela não tem a esclerose. Então vamos agradecer a Deus. Ressonância magnética, como eu tive a depressão forte, como eu tive o meu emocional, né, abalado, então meu crânio era para estar dizendo, meu cérebro, que eu tive um estresse muito elevado, que atingiu meus nervos, né, que atingiu o líquido do cérebro, rompeu alguma veia cerebral, né, para mim. Porque tinha tudo índice para ir tudo pro meu cérebro. Não. Meu cérebro, nada. Intacto. Meu cérebro com todos os líquidos em ordem. Todos os movimentos, todos os comandos que mandava para minhas pernas tava indo de boa. Nenhum tumor na minha cabeça, nada. E aí ele fala assim: pastor, até os pensamentos da Ana Paula estão tranquilos. Eu falo: meu Deus, mas como? Como assim, né? Como, né? Porque por causa desse vendaval todo, como que eu ia pode ficar normal 100%? Não fica. Eu falei: não, Deus, é a tua mão, porque não tem outra. E ali, Aline, eu comecei a reconhecer que Deus estava comigo. Porque se nem os médicos estavam entendendo o que realmente estava acontecendo comigo, e como que
tudo assim, fisicamente apontavam alguma coisa, e por que os exames não Não apontavam? apontavam nada. E o único que apontou foi o eletroneurografia, que apontou que eu tive uma infecção nos nervos muito agressiva, conhecida como dengue neurológica, que eu tive uma dengue na gestação. João era para nascer com aquele chikungunya, né? Isso, falava. Aquela deficiência, né, na face, não. João, nada. Nada, nada. O Senhor não tocou no João. O Senhor tocou em mim, mas não tocou nele. E ali eu venho e ele fala assim, pastor, isso é um tratamento pro longo da vida. A Paula pode voltar? Pode. Mas também não pode. Então, ao mesmo tempo que era um pouco de esperança, já tirava ali a esperança. Já tirava. Mas assim, de morte, não. Né? E pro meu pai, independente. Se eu ficasse numa cadeira de roda, mas estivesse viva, Amém. amém. E aí a ansiedade começou a bater no meu coração. Porque eu não podia pegar João Pedro, eu não pude ter aquele vínculo materno com ele, de dar o primeiro banho, de amamentá-lo. Não. Todo mundo que fazia por mim. Minha mãe, principalmente a minha mãe. Minha mãe foi a segunda mãe do João. Acho que foi mais mãe dele do que eu, no começo. Aí você conseguiu amamentar, Ana Paula, como você tanto queria amamentar Eu ele? amamentei só um mês, mas a minha mãe segurando. Eu não tinha Legal. força nas minhas mãos, nem... Praticamente da cabeça para baixo, eu perdi todos os movimentos, realmente. E ali eu volto para casa. Um Fez diagnóstico, todos os exames, fez tudo e deu esse diagnóstico. com medicações, né, tomando. As medicações muito agressivas. Começava a me delirar. Eu levantava à noite assim, não sei como. E falava, pai, tô andando. E puf, caía no chão. E no outro dia me perguntava e eu não lembrava de nada. Ali, Aline, começou um deserto muito sem água praticamente, sem sol, sem nada, porque eu já não via mais nada lá fora. E totalmente dependente. Totalmente dependente de uma pessoa que era independente, que tinha formação, trabalhava e tudo. Levando a vida normal, assim, de como repente qualquer outra eu pessoa. fico totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente dos meus pais. E ali eu passo pro quarto do meu pai e os meus pais vão pro meu quarto. E ali, como que eu chamava o meu pai na madrugada para me levar ao banheiro? Não tinha voz, não conseguia, no celular eu não conseguia mexer. Era assim, Deus mesmo para estar acordando meu pai a cada... E ele acordava, Ana Paula? Acordava. E ele Eu ia não lá pra ver dormia. se tava bem. Eu não sabia o que era dormir. Eu não dormia de tantas dores, muitas queimações, muitas formigações, assim. E eu só deitava sentada. O meu dormir era um cochilinho de outro, assim. Eu não conseguia deitar na cama, senão parecia que tudo ia arrebentar dentro de mim. Que os meus ossos iam quebrar. Muitas das vezes eu dormia, meu pai, para aliviar a dormência, a queimação que era demais nos meus pés, ele pegava o balde de água gelada, congelada praticamente, um monte de gelo, e colocava lá e eu colocava os 2 pés dentro. Então anestesiava, então passava um pouco daquela dor e então eu dormia. Isso todos os dias. Meu Deus, que luta. Luta. Foi uma luta assim que eu... E mesmo assim, e meu pai cuidando de igreja, pandemia... E eu falo assim que meu pai foi um homem de Deus ali naquele momento. Não esmoreceu a fé, não perdeu a esperança que o Senhor ia fazer algo. Ele sabia que Deus ia fazer. E ele sempre demonstrava isso pra você, Ana Sempre. Paula? Meu pai essa sempre... força, essa garra, sempre. de estar com você. Se ele tivesse que chorar, ele ia lá pra fora. Mas ele nunca olhou em mim e falou, filha, não vai ter jeito. Não. Meu pai me abraçava, meu pai me pegava, minha mãe... A minha filha também foi muito usada por Deus. Ela pegava o olhinho, vinha, me ungia e orava e falava, Deus, volta minha mamãe a ser normal. Para ela brincar comigo, para ela correr comigo. Então aquilo doía dentro de mim. Eu falava, Deus, eu vou lutar para viver, mas é por causa deles. Eles precisam de mim, eles precisam dessa garra comigo, né? E ali eu começo a ter todo o tratamento. Mas aí eu começo a fazer a fisioterapia com a Janaína.
né, dali da Reabilitar. Ela é prova disso, de como eu cheguei para ela, impossível mesmo. Eu não teria mesmo jeito de andar, eu não teria por muito tempo, os médicos me deram 4, 5 anos, olha lá. Então, eu já estava com quase 7 meses nessa situação, mas o interessante era que em 2 semanas que eu estava fazendo fisioterapia, eu já estava nas muletas. Em 2 semanas? Em 2 semanas, para quem... Assim, numas muletas que o meu pai tinha que estar do lado. Ajudava ali. Isso, o vídeo que eu te mandei era aqueles primeiros momentos que eu tava na muleta. Mas se tirasse a muleta, eu caía. E ali eu só fui evoluindo. Muita evolução, muito rápida. Minhas mãos com 4 meses, ela já tinha voltado. Então eu já pegava, eu palpava, eu já pegava o João, mas ainda sentada porque eu não andava. E no vídeo, você até, né, segurando já as muletas, vou colocar aí pra vocês. Em 3, 2, 1. E aí eu volto, só que assim, eu volto numa rapidez que ninguém acredita. Porque era assim, você tava deitada num dia, passou uns dias ali, você já tava... E aí eu conseguia já ir pro sofá, mas não, era o meu pai me levando, me E carregando. como é que tava, Ana, assim, o psicológico, nessa época, assim, já de levantar e já sendo ajudada? Porque, vamos supor, você tava ali deitada, sem poder fazer absolutamente nada, se perguntando Deus por quê, Deus como assim, e daí começou ali um gostinho de esperança, de luz no fim do túnel. Como é que era isso? Mas eu ainda tava na depressão, né? Então ainda não, meu psicológico... Não conseguia ver aquela luz não. e nem esperança de que ia ficar tudo bem. Sim, não. Entendi. Não. Eu só fui perceber realmente a mão de Deus quando eu recebi a cura instantânea. Quando eu sento no sofá à noite e eu tô lá escutando lives, por isso que eu falo assim, que se Deus ele quer fazer algo, independente se é físico, se é terra, se é contato ou se é online. Por isso que quando eu te falei que esse testemunho podia impactar, porque Deus ele é Deus da tecnologia. Ele é Deus de ir através do meu celular e curar. Sim. E de repente eu assisto uma live. Ali aleatória mesmo e no TikTok, o TikTok tava começando muito e ali tinha muitos pastores, né, muito usado. E era época de pandemia, né? Então e as era pessoas estavam isso. usando esse meio mesmo, Esse né? meio para ganhar Online. almas e continuar fazendo a obra do Senhor. Até nas igrejas, né? Estava acontecendo os cultos online, né? Os cultos ao vivo, né? Isso. E onde o Senhor continuou fazendo. Deus não parou de fazer, né? Os seus milagres. E ali eu sentada, escuto Deus lá do paralítico, pega a tua cama e anda, né? E aí a mulher falou assim, tem uma moça nessa live que ela está paralítica por consequências emocionais e os médicos já descartaram que ela não vai andar mais. Ah, você tem 1 milhão de pessoas ali. Assistindo. Tu vai achar que é tu? Não. Ana Jamais. do céu. Jamais. Isso ali eu conheci também verdadeiras pessoas que gostavam de mim. Porque eu recebia orações de lugares que eu nunca imaginei. Eram os meus pastores, era o meu pai, que ali literalmente 24 horas comigo. Falo que ele faz parte desse milagre de Deus na minha vida, né? Eu falo, pai, é a casa de profeta, então eu estava na casa do Senhor. E eu creio que o Senhor usou a tua vida para fazer um milagre na minha vida, né? E ali, muitos mesmo, pessoas assim, irmãos, pessoas que não serviam a Deus a partir do momento que viu a união de fé, passou a aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Que coisa linda. E eu fui ficando sabendo disso depois, né? Você ali na situação, o Senhor já usava a sua vida para... E eu não sabia, um testemunho já. E ali, eu sentada, daqui a pouco, eu escuto uma voz. Desligo meu celular e meu pai lá pra cozinha, minha mãe pra cozinha, a Rebeca, o João na cadeirinha dele. E isso já tinha uns 5 meses já. E aí eu escuto,
Deus fala assim: hoje eu cheguei para ti. Tu achava que eu estava dormindo, tu achava que eu te abandonei, mas muitas das vezes eu pedia para você aquietar sua alma e saber que eu sou Deus. E eu jamais vou abandonar um filho. Por mais que uma mãe venha esquecer do teu filho, eu jamais ia esquecer de ti. Esquecerei. Mas eu estava te moldando, eu estava te aperfeiçoando para receber o milagre que tu vai receber e vidas que você vai alcançar. Você precisa passar por essa dor para conhecer a dor de um próximo. É difícil eu falar de uma dor que eu não conheço, que eu nunca passei. É fácil eu falar da sua dor se eu nunca passei. Te dar um conselho e tal. É, mas não, Aline, não. não é assim. Não é assim. Deus só vai te usar naquelas dores que você mais passou. E a gente tem o poder, assim, através do Senhor, de curar outras pessoas onde você foi curado. Aonde você foi Você tratada. vai ser injeção para as pessoas ali, Foi, né? foi. E ali o Senhor falou assim: tu acha que eu não faço o milagre ainda? Nossa. Tu acha que eu não sou o Deus do passado? Que eu não estou aqui? Ao O mesmo que eu tempo mudei? Não. Um carinho já era lapada. Era uma lapada. Meu Deus. E Deus falava assim: por que tu duvida? O homem não pode fazer, mas eu posso. Por que tu não levantaste já? Por que tu não pegaste? Que medo é esse? Tu não confia que eu posso fazer? Por que tu já viu milagres acontecer na vida de outras pessoas, de tu ver? E por que tu não acredita que eu posso fazer na tua? Eu sou Deus do passado, eu sou Deus do presente, eu sou Deus do futuro. Meu Deus. Quem mudou comigo foi tu, e não fui eu contigo. E ali eu levando uma lapada de Deus, umas peias do Senhor, e as lágrimas descendo ali. E de repente eu levanto, e eu não conseguia nem ficar em pé para pegar as minhas muletas. Meu pai que tinha que me colocar minhas muletas em mim. E te ajudar a andar E me ajudar com a elas. andar com elas. E aí, de repente, eu levanto. Sozinha. Tu já foi lá em casa, né? Ali da sala até o banheiro. Começo a dar uns passos meio corcunda. E o Senhor fala assim: eu te dou também o fôlego de vida agora. Tu vai cantar. E ao mesmo tempo que eu dava passos, a minha voz voltava. Meu Deus, eu não tô E ela não voltava, eu falando assim, aleluia, glória a Deus, agradecendo, não. Ela voltava eu cantando. Porque o Senhor falava assim, quem já pisou no Santo do Santo jamais vai esquecer. O que é Santo do Santo? É a presença de Deus. Então eu já não sabia mais o que era a presença de Pai. Eu não sabia o que era mais o púlpito, né? Eu não sabia mais o que era cantar, eu não sabia mais o que era aquela voz assim que eu sempre gostei, né, de adorar o Senhor. E eu tava igual aquele hino, ai que saudade. Saudade de ouvir a voz do Senhor, saudade de ao entardecer, de estar ali e escutar o Senhor falar comigo. Meu Deus, por que a gente não chora? Então assim, eu tava vivendo um filho que estava reencontrando o pai depois de muitos anos. E ali eu estava tendo aquele momento com Deus. E ali o Senhor, ele volta a minha voz perfeita. Ela não volta falhando, ela não volta perfeita. E o andar. Aí cada vez que eu dava um passo, aí o Senhor falava, quem já pisou no Santo dos Santos não sairá mais. Não sabe, não esquece. Então, assim, porque o que a tua glória fez comigo, ninguém explica. Então, literalmente, esse hino, ele foi um hino, assim, que o que me curou foi a glória do Senhor. Foi a essência de Deus. Foi a participação do Pai ali comigo, a presença de Deus ali comigo. E ali eu entendi que Deus estava comigo, sim. Que Deus, ele
nunca tinha me deixado só. Que o Senhor, Ele estava cuidando dos detalhes. Eu só não entendia o porquê. Que eu que levei toda a consequência de um pecado que não fui eu que cometi. E eu falava, Deus, mas o porquê desse tocar? E o Deus falou assim, lá na frente tu entenderás o porquê tu tá passando por esse processo. Eu vou colocar você em meios assim que tu não vai imaginar. Eu vou colocar na vida de jovens que você não vai imaginar. Eu vou colocar na vida de casais que tu não vai imaginar o que eu vou fazer através da tua vida. Eu vou colocar você na vida de paralíticos que tu não vai acreditar o que eu vou fazer. Eu vou colocar na vida de pessoas que tá com o útero virado, que não pode mais ter filhos, e eu vou fazer ter filhos, usando a tua vida. Aline, depois da cura que eu recebo, eu jogo as muletas de lado, eu começo a ter vida rápido, e de repente eu vejo a minha vida voltando ao normal. E antes de você continuar, como é que foi para os seus pais verem assim você andando ali naquele momento que você levantou da sala e já começou a andar e a cantar? Assim, eu não gritei eles, né? Porque o medo poderia fazer me assustar e de repente eu cair. Uhum. Mas depois eles começaram a perceber, eu tenho um vídeo, depois eu te mando, assim, depois do milagre, mas eu dando aqueles passos que eu dei quando eu recebi. Então, assim, para eles, meu pai falava assim, eu tinha certeza que Deus ia fazer algo no momento dele, na hora dele, né? E assim, toda a cura, né? Eu fui recebendo assim, instantânea do Senhor, processos do Senhor. Quando foi em dezembro, eu praticamente já estava lá no altar cantando. Eu estava no altar já fazendo a obra do Senhor. Com 4 meses de cura, eu recebo uma ligação dessa pastora que eu fiquei depois amiga dela no TikTok. E aí ela me liga, ela fala assim, Napoleon, eu tenho uma amiga minha, já uma senhora, não muito velha, que está há 10 anos na cadeira de roda. E o Senhor mandou te ligar. Ela já conhecia todo o milagre na minha vida, ela tinha história, né? Já conhecia, porque através da live dela o Senhor veio falar comigo, né? Particularmente, e usar a mensagem que ela estava pregando, né? Foi ali através da live que teve aquele primeiro contato novo, né? Primeiro contato com Deus, assim, aquela essência com o Senhor. E ali eu recebo essa ligação pelo WhatsApp, via vídeo, e eu sentada em cima da minha cama ali, da minha mãe, e aí ela me mostra a mulher na cadeira de roda, e aí ela fala assim, Deus mandou você orar. Eu falei, eu posso orar, mas eu estaria desobedecendo o Senhor, porque eu conheço a história dessa mulher. E tu não conhece. Então o negócio é com você mesmo. E ali, Aline, eu falo, meu Deus, eu mal confiei pra mim, eu mal confiei ter fé pra mim. E já tá mandando eu orar pelos outros. Pra mim ter fé pros outros, Deus. Que negócio é esse, né? Que sobrenatural é esse? Eu mal fui curada e o Senhor já tá me usando pra obras, meu né? Deus. Fazer obras sem parar. E ali o Senhor, ele me levanta, né? E aí eu começo a orar com ela e eu falo, não sou eu que vou fazer. A tua fé vai te salvar. Se tu tocar hoje na orla do Senhor, nas vestes dele, espiritualmente tu serás curada. Não basta eu colocar a mão, não precisa. Estamos aqui, você está em São Paulo, eu estou em Rondônia. Não sei quantos quilômetros de longura, quantas horas de viagem, quantos dias de viagem. Mas se você crer, Deus também está aí contigo. E oro, desligo. Passa 10 minutos, ela me liga. Manda um vídeo da mulher levantando da cadeira de roda. Depois de 10 anos. A mulher estava mais andando melhor que eu, que tinha recebido a cura naqueles dias. E aquela mulher pega, taca fogo naquela cadeira de roda, no vídeo, postando para mim. E aí, como eu troquei de celular, acabei perdendo esse milagre do Senhor assim.
que eu vivenciei, que eu, Sim. não só na minha vida, como Fez eu tinha... tão parte quanto... Como ver outras pessoas, né? E ela lavando louça, limpando casa, coisa que ela nunca mais fez. Aí se passou 4 meses, o Senhor recolheu. Mas o Senhor deu a cura. Curou. O Senhor curou ela naquele momento. O Senhor sabe de todas essas coisas, então às vezes a cura, né, que ela recebeu, mais lá para frente poderia sair dos caminhos do Senhor, né? Que muitas das vezes a gente só fica na presença de Deus, com dores, passando por um sofrimento. Depois a gente abandona Deus quando estamos na bonança. Por isso que Deus fala assim, me adore quando tudo vai bem. Não me adore só quando tudo vai mal. E eu sempre digo assim que, na minha opinião, e eu acho que é muito certo, nós vivermos com Deus é um casamento, né? Literalmente, porque É um né, casamento. a noiva, enfim, mas eu falo assim, é um casamento porque é como? É na alegria, na tristeza, na saúde, Na doença. Não interessa o que aconteça. É na Aceitar fome, e é viver tudo. com Jesus é assim. É. E o pessoal, é fácil? Não é. Não. Mas é fácil também sem Deus? Não. Não. Acho que é pior ainda. Claro que é. Então, assim, e quando eu recebi essa cura que eu vi, aí eu fui entender o porquê do processo que eu precisei passar, porquê das noites que parecia que era anos que não ia ter fim. Mas nessas dores atormentadas, dores, né, noites de tempestades assim na minha vida, foi aí que eu cantava em pensamentos com Deus. Era ali que eu fui ter intimidade com o Pai. Por mais que eu não escutava a voz dele, mas ali no meu pensamento, eu falava com Deus. Eu orava. Eu clamava ao Senhor sem força, sem ter aquele ânimo, né? Uma pessoa que tinha uma vida muito normal, de repente, tá tudo desmoronando. E eu falei, Senhor, se é um teste que o Senhor está fazendo comigo, então pode continuar. Porque largar do Senhor, eu vou fazer igual Jacó segurou o anjo e não vou largar. Não quero largar. Se eu não larguei nessa separação, não te abandonei o Senhor neste momento, Agora nunca não é mais, agora meu que eu querido. vou passar. Não vou te abandonar. E desde o momento eu realmente não saí dos caminhos do Senhor. Eu sempre continuei ali com lutas, com dores, mas ali o Senhor sempre me honrando. O Senhor sempre mostrando a sua mão sobre mim. Sempre mostrando, não, eu tô contigo. Aonde tu pisares, eu pisarei junto. Aonde colocar a mão, eu também colocarei. Então eu vou estar em todo momento da tua vida. E o Senhor, Ele tem tido todo momento na minha vida. Ele tem feito grandes coisas assim que eu não sei te explicar. Eu não falo assim, foi como. E depois disso eu volto aos médicos novamente, retorno. Olham e não acreditam, né? Como que tu tá em pé? Aí repete todos os exames. Meus exames dá tudo mais alterado do que o primeiro. Isso é loucura, né? Para confundir mesmo. Assim, confundir para eles verem que era Deus, que não foi eles. Deus permitiu que tudo por dentro de mim tivesse acabado mesmo. Mas o meu físico era outra reação para eles. Eu estava com as minhas pernas cheias de pus por dentro, que simplesmente uma cirurgia para poder retirar, e era uma cirurgia de perigo total. Aline, eu estou lá em Paraná, vou na Assembleia de Deus, pastor chamado Wellington, de São Paulo, está lá. Eu estou lá ainda nas muletas, né, com muita dificuldade ainda, mas estava andando. Nesse mesmo dia que os médicos assustam e tudo, e aí eu estou sentada lá, de repente o pastor fala assim, sinto cheiro de madeira dentro da casa. Eita. Tá, pode sentir madeira. Eu vou lá saber o que... Nem caiu a ficha que muletas poderia ser de madeira, mas a minha não era de madeira, era ferro, né? Mas nem de um. E ele fala assim, o Senhor manda dizer que ele hoje preparou esse dia, essa hora, por causa de uma pessoa. Que ele sabia que ela ia estar aqui.
que ela veio e passou pelos médicos e a notícia não foi boa. E ela tá de muletas aqui. Não é eu. É outro, deve ter outra aí nessa Deve ter igreja. outra. Igreja do pastor Sadraque. Igreja enorme. Ali na Assembleia de Deus. E era um culto de ação de graça. Tanto de gente que não tinha, né? Oxi. E um pastor muito usado por Deus. Duvido falou, se não não é ia comigo ter mais não, vou ficar paralíticos quietinha ali. E que não ia ter gente de cadeira. E pela minha surpresa só tinha eu. A igreja estava lotada. Se tivesse umas 2.000 pessoas, era muito ali. E eu sentada lá na frente. Aí ele vem descendo lá do altar com óleo, assim, uma garrafinha de óleo. E aí ele fala assim, não levanta ela, deixa ela levantar. E eu com maior dificuldade para levantar ali. E eu com a minha saia preta ali, uma blusa branca. Lembro assim até hoje desse episódio, porque marcou muito a minha vida. E aí o Senhor, e ele vem e me derrama aquele óleo todinho na minha cabeça. Eu saio de lá pingando o óleo. Só que naquele momento, se você e eu com os olhos fechados, ali eu volto a falar em espírito, em línguas estranhas com Deus, tudo voltando. Todo aquele chamado que eu tinha com Deus, ministérios com Deus, estava voltando. E naquele momento eu sentia anjos comigo. Eu via anjos assim de vestes brancas, com bisturi, literalmente eu via um médico ali. Uma sala de cirurgia onde tinha aquelas luzes, tudo. E eu estava tendo aquela visão que eu estava deitada. E toda vez que ele pedia para uma irmã passar a mão na minha cabeça até minhas pernas, aí quando ele falava assim, e eu sei que as tuas pernas está cheia de pus, mas o Senhor manda te dizer que o doutor fulano de tal e a doutora fulano de tal está proibida de te abrir. Você vai passar por esses 2 doutores durante a sua vida para fazer essa cirurgia, mas não se abre, porque o Senhor já te fez a cirurgia. Pode repetir o exame que tu não terás mais. Meu Deus. E ele falando e você tendo aquela visão na mesma hora, então era... E eu via assim, o Senhor abrindo toda... Você sente literalmente aquilo queimando por dentro. Realmente nunca mais eu fiz os exames, né? Mas eu sinto que, como eu sentia que eu tinha alguma coisa errada, não sinto mais. Acabou, nem precisava Acabou, fazer, eu nem... também não faria não. Pra que gastar dinheiro com um exame que... Isso é duvidar de Deus. E aí eu volto no ortopedista na segunda-feira. E aí o ortopedista, eu não lembro mais o nome dele, mas parecia que ele era o mesmo médico que o pastor tinha falado. E aí eu passo com o ortopedista e ele fala assim, Doninha, você me fez reunir com outros médicos, colegas mesmo, para entender o que está acontecendo com o teu exame. Que eu tinha feito uma eletroneurografia novamente. E ele que apontou que eu estava pior do que quando eu não estava andando. E aí ele falou assim, você não deixou eu dormir essa madrugada para entender por que você está de pé. E na hora o Senhor falou assim, esse homem é judeu. Ele não acredita em mim. E tu abre tua boca para dizer que fui eu. Meu Deus. Aí eu olhei assim pro médico e falei, como é que eu vou falar agora? Deus. Falei, Aí eu falei assim, doutor, alguém explica a Deus? Aí ele, não. Eu falei, então tá a resposta. Toma aí a resposta pra você. Não sei te dizer também por que eu tô em pé. A única coisa que eu sei que foi ele que fez. Vocês nem me tocaram. Vocês não me fizeram uma cirurgia para dizer assim, ela passou e tá dizendo que é Deus. Não, isso é prova disso. E ele? Ficou... Aí ele vai lá, me leva pra gente ver o encurtamento da perna que eu fiquei. E aí ele fica, como assim que você não tá andando? Como assim? Aí ele olha assim, eu ia até fazer uma cirurgia em você. Quando ele fala assim, eu lembro da profecia do pastor. Falou que não ia, né? Que não ia. Aí eu falei, não, doutor, você ia não, você nem vai
nem congestionamento. Ele falou assim, só que é uma cirurgia muito perigosa, que era o do tendão do calcanhar ali, né? Do pé. Que eu ia dar um pique, então o seu pé descia, então a sua perna também descia. Só que esse pique também posso te deixar paraplégica. Eu falei assim, aqui ninguém Você toca. falou, não toca em mim não, bonitão. Quem toca em mim é Deus. E saio, nunca mais voltei aos meus médicos lá. Até hoje. Até hoje. Ontem que eu tive a volta com o meu neurologista em Ji-Paraná, e aquele homem olha para mim uma felicidade e fala assim, Deus é maravilhoso, Paulo. Deus é lindo. Olha que Deus fez na tua vida. Agradeça a Deus. Suspendeu realmente todos os meus remédios. Hoje eu não tomo mais nenhum remédio. Nada. Paula. Literalmente recebi a cura. O milagre. Né? Deus ainda faz paralítico andar. Deus ainda faz mudo falar. Deus ainda faz cego enxergar. Porque eu passei por um processo também de ter uma toxoplasmose no olho esquerdo, onde praticamente eu perdi toda a minha visão no olho esquerdo. Hoje nesse período também? Nesse período, assim. Eu já tinha voltado a andar, tal, mas ainda estava no processo. Tomando remédios ainda muito fortes. Mas, hoje eu te olho, normal. Normal. Cadê? Não tem. Então, o Senhor praticamente usou todos os milagres impossíveis, né? Que é um cego voltar a enxergar, é um mudo voltar a falar, é um paralítico voltar a andar. E hoje, assim, o Senhor, Ele tem me usado. Aonde eu passo. Não porque eu sou melhor, que eu sou alguém, não. Porque eu preciso falar, eu devo isso a Ele, né? Toda a minha gratidão tem que ser a Ele. Eu tenho que sair da minha boca e dizer que foi Ele. Não adianta eu querer fazer rodar aqui, mudar de história e não glorificar esse Deus. E nesse processo, assim, todo que eu passei, eu precisei mesmo para hoje se tornar a mulher que Ele quis que eu se tornasse. Meu Deus, e eu fico vendo você falar assim, você dizendo, né, que na época vocês perguntavam por quê? Por quê, por quê, por quê? E hoje, foi tudo um pra quê, e não Pra por quê? quê, né? Então, toda vez que o Senhor nos tocar de alguma forma, seja com alguma doença, alguma dificuldade, o deserto em si, a única pergunta que a gente tem que se fazer é pra quê? Pra quê? Não questiona. Pra quê, Senhor? Será pra quê? Quem vamos tá, passar por aqui. quem terás que tá vindo aí Isso. na quem vai estar vindo, né, Que precisa na ouvir, nossa que frente precisa ouvir. E realmente tive em Montenegro pregando, né? E aí o Senhor me usou para uma mulher que estava estéril. Aí ela me manda mensagem mês passado: Paula, tu é a primeira a saber que Deus faz milagre de fazer uma mulher gerar um filho. Glória a Deus. Meu esposo nem tá sabendo ainda, tu Ela tá falou? sabendo a primeira. E eu falei assim, toda honra, toda glória é dada a Ele. Daiane, eu não tenho assim como explicar o que Deus fez. Simplesmente foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te curou, né? Porque você acreditou na oração, você creu na oração e Deus fez. Então, é tão simples. É tão simples a gente chamar a atenção de Deus, é tão simples Deus fazer aquilo que a gente tanto precisa. Mas muitas das vezes a gente quer murmurar, a gente quer debater com Deus, quer questionar Deus, queremos... Queridos, sinta privilegiado quando você está passando pelo deserto. Quando você está passando por uma prova. Porque se tu está passando por uma prova, é porque o Senhor está te querendo te aprovar em alguma coisa. Deus está te enxergando. Agora, quando um crente que me diz que não passa por prova, não passa, alguma coisa está errada. 100%, 24 horas. Gente, tem alguma coisa errada. Então você não está ligado mais com Deus. Acabou aquela essência. Porque a gente só vai ter vitória se a gente passar pela prova. E aí foi o ano de bonança com Deus, em 2022. E o meu pai conquista o primeiro carro, o Senhor abre as portas, o meu retroativo também o Senhor abre as portas, e ali foi bênçãos e sem medidas. Então hoje eu entendi que eu precisei passar pelo processo. Para me entender uma dor de uma pessoa que vai passar pela depressão. Uma pessoa que vai passar
por um abalo tão alto na vida enfim. emocional. Uma pessoa que vai passar pelo tentativas de homicídio, tentar tirar a própria vida, né? Ou tentar tirar a vida do próximo, porque eu tava tentando tirar a vida do João. Porque, mas não, Ana Paula, claro se eu me matasse, eu matava ele. Então, assim, e hoje o meu Deus também mostrar, honra teu pai, honra tua mãe. Todo esse processo eu precisei passar para mim aprender que precisamos dar mais ouvidos aos nossos pais, porque eles têm toda a responsabilidade sobre nós. Dar ouvido quando ele dizer não, porque ele sabe o porquê do não, por que ele está dizendo sim. Ele conhece porque a responsabilidade que ele tem sobre ti é maior, porque ele prestará contas com Deus. De você depois, né? Com Deus. Diante do Senhor. Não é só nós que vamos prestar conta na questão de aquele que você deveria ter pregado e não pregou. Mas Deus, né? Não vai ter desculpa com Deus. É igual os anjos da igreja, né? Os pastores da igreja, né? Igual os seus pastores, né? Vai ter que prestar conta com Deus. O meu pai vai ter que prestar conta com Deus. Minha mãe prestar conta com Deus. Nós precisamos prestar conta daqueles que o Senhor entrega nas nossas mãos. Confiou, né? Confiou também. De nós de evangelizar, de pregar, de levar o amor dele. E nós vamos fazer isso. O Senhor, ele vai cobrar. Ele vai cobrar daquelas almas que muitas das vezes você teve uma oportunidade de pregar e não pregou. E quando vai saber, ela já não está mais neste mundo. Acho que a dor deve ser tremenda, assim, né? A terrível. Dor de carregar isso, assim, terrível. De falar, nossa, às vezes se eu porque uma pedrinha lá na coroa, você tá perdendo. Às vezes se eu tivesse me disponibilizado para falar alguma coisa, para fazer algo, para orar para aquela pessoa. Porque hoje o maior vilão nosso hoje, Aline, é o tempo. A gente acha, não, mas se eu perco um tempo aqui conversando com alguém sobre Deus, meu emprego, alguma... Não. O Senhor, ele fala que onde você estiver, né? Eu tô lá no meu emprego, de vez em quando eu pego eu cantando. E aí as meninas, não, para continuar cantando. E por quê? Você tá naquela essência com Deus, né? Você tá... E é isso que o Senhor quer da gente. Eu não sei, né? De que forma o Senhor vai tocar em vidas que vai estar assistindo. Mas eu creio que de uma forma vocês vão escutar testemunhos. Sim. Vão escutar. Amém. Que o Senhor, ele fez, que através da minha vida o Senhor usou vidas, né? Para conhecer o Senhor. Para... Não toma caminhos que são perigosos. Toma caminhos que o Senhor está mostrando. Desertos, às vezes ele está muito escuro, mas é melhor você estar no deserto com Deus do que estar nos caminhos que está muito com luz. Muito bonito, muito bonitinho. Pisca-pisca, muito assim, cheio de coisa. Não. Nós não estamos mais vivendo num tempo que precisamos ficar nessa dúvida ainda. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu tenho que tomar a decisão que precisa ser tomada hoje? Porque amanhã a gente não sabe mais. A gente não sabe essa vinda de Cristo. Nós não sabemos qual dia que ele vai vir. Então é melhor aquilo que você pode fazer hoje, aceitar ele como seu único suficiente Salvador, aceita. Não é vergonhoso servir esse Deus. Não. Pelo contrário, é privilegioso quando eu encontro pessoas que também servem e crêem no mesmo Deus que eu creio. Então, assim, que isso venha servir, né? Para alguém que não conhece a palavra de Deus. Que venha conhecer que Deus ainda pode fazer. Com certeza. Eu não sei o que quem está assistindo está passando. Eu não tenho esse poder. Nós que estamos aqui não temos esse poder. De ter esse raio-x, de saber o que não. Só quando Deus toca, né? Para falar da tua vida ou da vida de alguém. Para que o Senhor mostrar que mas quando não tem ninguém, ele quer usar você. Ele quer que você pregue para você mesmo. Ele quer que você olhe e fale, não, Deus, sem ti eu não sou nada. E se tu quer uma porta aberta, procure ele. Se tu quer uma prosperidade, sei lá, em que, uma saúde, um ente que está no UTI, que está paralítico, que está surdo, ou está mudo, o único caminho é Deus. E ele ainda faz. Né? E ele faz. Eu não tenho receita nenhuma para explicar, não tem remédio para te dizer que
toma que vai curar. Não. Não. Se você buscar ele de todo o coração, conhecer, fazer igual aquela mulher do fluxo de sangue, ela procurou todos os procedimentos que tinha, todos os recursos, anos. Mas de repente o Senhor precisou um trajeto ali, usar Jairo para conseguir levar Jesus até ali, aquele lugar. E ela ter certeza que naquele momento ela ia passar por ali. Ela queria aquele Deus. E ela ainda fala, não preciso nem ter contato. Só vou tocar. Simplesmente eu vou tocar. Porque naquele momento uma hemorragia era vergonhoso. Era sair nas ruas, nem nada. De sair assim, não era... Sim. E ela sentia vergonhosa, preconceito, né? E suja, imunda. Porque a hemorragia dizia que você estava num pecado de imundiça, né? Você estava sujo, né? E ela, sem medo daquela multidão espremida ali, que com medo de ninguém reconhecer, de repente ela toca, né? Só nas vestes de Pai. E aí, de repente, Jesus, ele fala, né? Quem me tocou? Para tudo. Ele né? para tudo ali. Por isso que eu falo, queridos, não adianta você ter status. Não. Não adianta tu ter riqueza. Porque Jairo era príncipe. Jairo tinha nome. Então, se Jesus ligasse para isso, não, peraí, eu vou ver Jairo primeiro. A filha dele ali, a depois filha eu volto. dele lá, depois eu falo contigo. Deus mostrou para todos, que ele veio para todos. Não é porque eu tenho um TikTok ou um Instagram ou uma página social que eu sou muito reconhecida, tenho o meu melhor emprego e que papapá que Deus vai ter que chegar primeiro para mim. Não. Tá enganado. Tá enganadíssimo. O Senhor, ele parou aquela multidão. Ele olhou primeiro, foi para Jairo, né? Tipo, espera aí que eu vou ali. Eu preciso, porque uma pessoa me tocou diferente. O Senhor querendo nos ensinar. O que vai fazer diferença na nossa vida é o tocar nele. Diferente. O tocar diferente, a nossa atitude. Porque aquela mulher precisou ter uma atitude para chegar perto de Deus. E o Senhor só vai gerar milagres na tua vida se você tiver atitudes de geradores de milagres. Porque o que mudou na vida dela foi uma atitude, uma pequena atitude do Senhor curar instantaneamente aquela hemorragia. E ainda salvar aquela mulher. E às vezes essa pequena atitude na vida de alguém é somente o conviver com Jesus durante o dia. Né? Às vezes é só... Eu até falei esses dias no Instagram sobre isso, sobre a autorresponsabilidade de buscar ele todos os dias, de ter ali uma vida de disciplina com o Senhor, sabe? Assim, de hábito. Sim. De estar ali todos os dias buscando. Igual você falou sobre isso, você tá sempre cantando no emprego, né? Sim. No serviço. Eu andando de moto, eu falo sozinha, os outros acham que é sozinha, 24 horas. Eu tô lá no semáforo, eu tô assim, PP, não sei o que, eu também. Aí esses dias eu tava orando com Deus, que eu tava no propósito lá na igreja de jejum. E aí eu falei assim... Jejum não é simplesmente você reter alguma coisa dali, tirar um alimento. Não, você tem que ter consagração com o Senhor ali. Aí muitas das vezes o nosso jejum é de manhã e você tá naquele vucu-vucu da vida e naquela rotina. E quando eu me deparava, eu tava assim, Senhor, obrigado e tal, e eu tava falando em voz alta. Aí de repente eu olhava assim pro lado e todo mundo vê assim, essa menina tá doida. Deixa achar que eu tô doida. E simplesmente o meu propósito com Deus vai continuar e eu vou falar com Ele. Então, assim, foi lindo de ver. Assim, o Senhor, ele nos pequenos detalhes. Era porque eu merecia? Só porque eu era filha de pastor? Não, queridos, pelo contrário. Filha de pastor ou filho de pastor, eu acho que é o que mais sofre, né? É o que mais tem aquele olhar, tipo assim, as pessoas colocam filha, já né? muitas expectativas em cima deles, né? Muitas coisas em cima dos filhos. Não coloque, porque são pessoas humanos normais. do mesmo jeito, precisa de vocês do mesmo jeito, né? A Selva tem, né? A pastora, ela tem 2 e são pequenos ainda, só o outro que é maior, né? Maior. Mas olha com eles, não olhar assim com uma visão de, é o filho do pastor, é o filho da pastora, não, queridos. Também é filho de Deus. Eles também são filhos de Deus. E eu acho que eles que é o mais que precisa,
né? Mas muitas das vezes ali do aconchego de Deus, por causa dessas rotina da vida, Essas coisas né? que já sofrem com os de Sociedade, fora, né? assim, Com a sociedade. porque um vacilo seu, a sociedade ela já começa, olha lá, a filha do pastor, o filho do pastor, né? O neto do pastor, a neta do pastor, O que envolve tudo. a família do pastor tá Coitado no do meio. pastor. Mas não, querido. Faça a diferença, ora pelo teu pastor, investe no teu pastor, cuida do teu pastor, porque é um homem que tem pagado alto preço por você, ele tem, às vezes, muitas das vezes, não dormindo à noite e orando por você. Muitas das vezes você passa por um perigo da vida e fala, meu Deus, o porquê não aconteceu? Porque tem um homem de Deus orando por ti, por você na madrugada, cuidando de você enquanto você dorme. E uma coisa, Ana, que eu aprendi é que nós não herdamos a unção de quem nós andamos junto, mas de quem nós amamos. Sim. Então, se a gente ama, se a gente zela pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, a gente vai herdar uma unção assim deles, sim. Né? É uma responsabilidade. Eu falo assim, aquele que abençoa o teu pastor ou abençoa a sua pastora, abençoado é você. Você vai ser abençoado. O teu ministério vai crescer, porque a unção vai vir até você. Ela vai carregar. Então, assim, não adianta. Ajuda o teu pastor, né? Faz ao contrário. Vai, não taca pedra, né? Não apedreja. Eu não sei nem por que eu tô chegando nesse assunto. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, sim, né? Então, não sei, nem conheço o teu pastor, conheço a tua pastora, mas não sei o que eles passam, né? Não sei qual são os levantes da vida, né? Mas o Senhor, Ele é com eles, sim, né? O Senhor, Ele tem cuidado, Ele tem zelado nos mínimos detalhes. Eles não estão só, eles sabem disso. Eles têm tido experiência com Deus assim que eles falam, meu Deus, eu não mereço, né? Um sobrenatural assim, extraordinário. E é o que eles estão vivendo nessa viagem. É, sim, o que eles, assim, quando eu peguei e vi os status, o Senhor falava assim para mim, eu tô vendo eles, assim, numa felicidade, é como se estivesse vendo Deus, vendo a mim de pertinho. Face a face. Então, assim, honra, né? Como a palavra de Deus fala assim, honra teu pai e tua mãe, honra também o teu pastor. São os nossos pais espirituais. Eles são os pais espirituais, né? Meu pastores, fica aí o recado, fica a dica pra vocês. Que coisa linda. Né? Ana, vamos ficar por aqui, gente. Estamos quase encerrando. Eu não sei nem como que a gente vai fazer isso, porque olha, que coisa linda. Estou diante de um grande milagre do Senhor. Sim. E Ana, eu sei que você é, assim, um ponto-chave na vida de muitas pessoas em características bem diferentes também, em coisas diferentes. Por exemplo, assim, em questão de ser filha de pastor, né? Essa questão do casamento, a questão de ser mãe, né? Sim. Várias características o Senhor vai te usar, já tem te usado e vai continuar te usando. Deixa um recadinho para essas mulheres, principalmente essa questão do casamento, porque assim, às vezes a gente fala meio aqui correndo e não fala, sim, os mínimos detalhes, né? Mas você lutou muito pelo seu casamento. Lutei. Não foi assim, ele não me quer mais, tô indo embora. Não. Lutou muito. E se você vê que Deus, ele tem uma restauração, realmente lute, porque vale a pena. Vale a pena, sim. Não é porque o meu não deu certo, é que de mulheres que estão passando, às vezes, até pior que a minha situação, que não vai ter jeito. Eu já vi muitos casamentos do Senhor restaurando. Eu já vi muitos casamentos por só ouvir aquilo que aconteceu no meu e vigiar e não deixar acontecer, chegar nesse nível e o Senhor fazer. Restaurar, né? E restaurar. Então, assim, lute. Aonde que você puder ver que realmente Deus está no negócio, que o Senhor, Ele quer realmente a restauração do teu lar, da tua família, dos teus filhos, lute, vai até o final. Não desista, assim, da sua família. Não desista, às vezes, do seu cônjuge porque ele não te segue, né? Que ele, mas eu vou para a igreja sozinha, né?
às vezes não, no momento certo o Senhor vai ganhar ele também E vai para usar ti. a sua vida ainda, É a sua vida. né? Pra levar ele. Então, mas tem anos, não importa. O Senhor, ele vai te usar. Vai ter um dia que alguma Vai ter coisa um vai dia, virar alguma dentro coisinha dele. vai acender. Eu creio nesse Deus, né? Amém. Ele faz. Então, se tem casamentos que eu não sei, né? De mulheres que estão destruídos, que estão indo para a ruína, volte atrás. Volte lá no começo e vê o que Deus ainda tem para fazer nesse casamento. Ore mais um pouco, jejum mais um pouco. Jejum, paga mais um preço. Eu paguei até o final. Eu fui até o final. Mas quando eu entendi que realmente não tinha jeito mesmo, queridos, hoje eu tô em paz, eu tô em paz. Realmente a essa área, né? Porque tenho todo o livre-arbítrio do Senhor, né? Sim. Eu tenho toda a liberdade do Pai, né? Para seguir a minha vida, como Ele já seguiu a dele, já casou novamente, né? Já voltou para os caminhos do Senhor, então, amém por isso, né? O Senhor que venha tratar com ele mais para frente, né? Sim. Que a lei do retorno realmente ela volta, né? Ela vem sobre nós. Mas eu não desisti. Eu fui até o final. Meus pais é prova disso, que eu lutei muito mesmo. Eu tentei de todas as minhas forças ter o meu casamento. Mas eu entendi na minha parte, na minha vida, que foi um livramento de Deus. Eu precisei. Até porque, antes de começar, você estava contando pra mim que o seu pai, ele já, lá no começo, ele te alertava e falava que talvez poderia pensar mais, poderia orar mais, e você falou, não. Não, vambora. a gente tá apaixonada, a gente tá amando e a gente não quer ouvir, né? Sim, meu pai me alertou muito. Então, muito. por isso que essa questão, né, de honrar, De honrar o pai e mãe. A gente tem que ouvir mesmo. A gente igual, tem que ouvir. Tava falando com a pastora aqui no primeiro episódio, que a gente às vezes é mais novo, aí vai fazer tanta coisa, igual eu, né? Já fui do mundo e tal, já bebi demais, enfim. E às vezes meus pais falavam, Aline, não sai não de casa não. Às vezes eles sabiam que eu ia sair pra beber e falavam assim, não vai de moto, pede pra alguém te buscar, sei lá, faz alguma coisa, mas não vai sozinho. Eu falava, não, eu tenho juízo, rapaz. Sei o quê. Hoje, eu olho e falo, meu Deus, eu tenho juízo nenhum. E é assim mesmo, por isso que é tão importante, né, essa questão da gente honrar pai e mãe mesmo, Ana Paula. Sim, Deus. porque o Senhor, ele fala que quando a gente aprende a honrar, você vê que a sua vida, ela vai tão tranquila. As coisas... O que o poder da honra tem, se a gente entendesse o que é honrar, não, eu só vou honrar a Aline, porque ela só fez coisas boas pra mim, ela mereceu a honra. Não. Não é isso, queridos. O Senhor, ele fala que você precisa também olhar. Tem pessoas que têm hierarquia, precisam ser honrados, né? Tipo, pai e mãe é um dos mandamentos de Deus. Ele não falou, faz isso, ele ordenou, ele mandou. Se você honra, não. É pra honrar pai e mãe. Independente de quem seja a sua mãe, de quem seja o teu pai, faça, porque com o pai ou com a mãe quem trata é Deus, não sou eu, não vai ser você, não vai ser ninguém. E às vezes é uma pessoa que serve ao Senhor e os pais não. A gente sabe que é difícil, que é complicado conviver com a pessoa assim, que te coloca à prova todo dia. Sim, Mas sim. assim, eles não têm culpa. Não tem como a gente, sabe, amaldiçoar eles por causa disso. Não vou honrar também porque eu tô tentando, eu tô servindo ao Senhor e você não serve, por isso que... Não é assim, né? Se nós servimos, é nós que temos que fazer. Nós que temos é nós que fazer. temos que honrar, é nós que temos que respeitar, acima de tudo, todas as coisas. Falou alguma coisa que você não quis? Amém, baixa a cabeça e ouve. Tu vai ser mãe, tu vai ser pai. É desse jeito. Você vai entender o porquê dos nãos hoje, né? Vai entender o porquê. Porque meu pai e minha mãe só sabem falar não. Queridos, é porque às vezes eles já passaram por aquilo que você está passando e eles quebraram a cara. No mesmo lugar, no mesmo lugar, na mesma situação, e tá olhando para você e dizendo, não faça, né? Porque eu temei com meus pais também e eu me dei mal. Então, muitas das vezes, eu louvo a Deus, não, assim, honro os meus pais na medida que eu consigo, né, fazer, mas não é só para dizer que eu e o Lucas somos os melhores, mas nós procuramos sempre estar nos caminhos do Senhor. A gente nunca deu esse trabalho
pro pai, assim, pra mãe de ficar preocupado se o Lucas sai, se eu saía. Não. A gente sempre esteve ali. A gente sempre estava do lado deles, né? E, infelizmente, hoje, nós vimos muitos filhos de pastores, né? Que não têm esse privilégio, né? Eu conheço amigos meus, né? Que são filhos de pastores e hoje estão desviados por causa daquele julgamento que eu vim falando desde o começo, né? De olhar para o filho de pastor ou para a filha de pastor e achar que eles são santos, queridos, que eles são... Não, eles não são. Eles são... necessita de amor, eles precisam de cuidados também do mesmo jeito, né? E desviarem, né? Cair... Não. Meu pai é um dos pastores, assim, da época dele, que hoje tem os filhos criados, né? Mas no caminho do Senhor. Nós nunca olhamos assim para a direita nem para a esquerda. Meu pai nunca foi aquele pai cruel de falar: não, tu quer ir, tu vai. Mas tu sabe, tem os lados maus. Tem isso. Meu pai nunca foi aquele pai proibidão assim de proibir as... Não. Era tranquilo, né? Ele era tranquilo. Mas eu sempre tive aquilo comigo, né? Meu pai falou assim: pode sair. Mas não esqueça, Deus está te vendo. Eita, isso aí já era um pretexto pra sair assim, ó. Deus está te vendo, via eu e Lucas. Aí eu ficava na minha cabeça assim: ah, eu já vejo meu pai sendo usado por Deus para falar com outras pessoas, então Deus vai contar para meu pai se eu fazer isso, se eu fazer aquilo, né? Então, assim, muitas das vezes, ainda bem que eu tive essa mentalidade, porque Sim. eu poderia ter entrado em perigos terríveis por cabeça mesmo de outros e amigos. Influência, né, de Não, pessoas. eu já tive amigos que, meu Deus, era de bagunça e tal, mas eu nunca fui para esse caminho. Então, por isso que eu falo, você só é influenciado para fazer as coisas erradas se você quiser. Eu não tenho essa capacidade de outro mandar em mim para mim fazer, não. Você tem, você é dono de você. Você vai se você quiser. Você vai para o rumo das drogas se você quiser. Se você vai para o alcoolismo, se você quiser. Se você vai para prostituição, se você quiser. Ah, porque meu filho e minha filha estão andando. Não, queridos. Pode andar. Mas não quer dizer que ele tem que fazer aquilo que a outra pessoa faz. Seja diferente, não iguala a ele. Mostra para ele que você é diferente. Se ele quiser a sua amizade, que ele venha também pro teu lado. Tenta trazer ele pro teu lado. E muitas das vezes a gente hoje, infelizmente, no meio da igreja, nós temos adolescentes, jovens, que têm a vergonha total de dizer que é crente, por causa de um amigo que às vezes debocha. É mais fácil ele debochar do que você ficar sem Deus. Deixa. Quando ele continuar debochando, daqui a pouco ele tá do seu lado. Daqui a pouco ele tá não mais se iguala, doido com Jesus que você. Que você. Então não se iguala a isso. Não vai, não faça, porque logo com o seu testemunho, com o seu exemplo, você ganha ele. Rapidinho tu ganha. Porque o exemplo, o caráter de uma pessoa, o testemunho fala muito mais do que eu abrir a boca. Do que eu falar. De ver você não em festas, não ver você em lugares nenhum, isso já conta muito. Já vai falar assim, tá vendo? Aquele menino não é que ele é careta. Ele sabe o que é certo. Aquela menina, aquela jovem sabe o que é certo. Então, que pena que estamos chegando, mas creio que foi bem. Foi bom, né? Assim, o suficiente, eu acho Foi que... bom, minha filha, se foi bom, eu tô saindo daqui, eu chorei, eu ri, eu tô indo embora o Senhor, acabada. Ele falou conforme Ele quis, né? Usou a minha vida conforme Ele quis. Então, eu só sou um instrumento conforme Ele quer. Se falei alguma coisa que não agradou, perdão, mas eu estou no instrumento de Deus, né? Estou na boca dele para falar aquilo que Ele queria. Creio, tomara que alcançamos, né? Milhares de pessoas, não vou dizer uma, vou falar milhares, que venha reconhecer Jesus através desse episódio hoje, né? Desse programa, que o Senhor venha mesmo alcançar onde você está, né? Que Ele venha te abraçar, aquele abraço que tu precisa, né? Aquilo que você precisa de um aconchego, tu precisa de apenas um te amo de Deus, né? Apenas um carinho, um cheirinho dele, assim. Um cheirinho só
Ele tá aí. Ele quer te abraçar. Só que ele não é mal educado, né? Nosso Deus é muito educado. Muito. Ele só vai chegar onde você permitir, ele só vai entrar na porta que tu permitir. Então permita Deus entrar. E eu sei que se você permitir, você não vai vir reclamar conosco da experiência que tu vai ter com ele. Amém? Amém, amém. E agora? A gente fala o quê, gente? A gente não fala mais nada. Não tem mais nada pra falar. Que coisa linda, Ana Paula. Glória a Deus pela sua vida. Mais uma vez, muito obrigada. Amém. Estou me sentindo muito honrada de ter você aqui. E com certeza, eu tenho certeza de que isso vai alcançar muitas vidas e de formas peculiares. Porque eu tenho certeza que você, em algum momento, em alguma fala, em alguma parte do testemunho da Ana Paula, você se sentiu tocado. Você ouviu a voz de Deus de alguma forma, através da boca dela, de algum testemunho dela, algum testemunho meu, enfim. E lembre-se mais uma vez, é aquilo que eu sempre digo no começo. Sementes estão sobre essa mesa nessa noite. Coloca elas no seu coração no lugar certo, pede ajuda pro Espírito Santo. E eu tenho certeza que plantando na terra fértil do seu coração, isso vai gerar frutos incríveis e você mesmo vai degustar desses frutos mais tarde. Eu tenho certeza disso. E é por aqui que nós encerramos o nosso segundo episódio. Mais uma vez, Amém. muito obrigada. Estou Eu muito que feliz. agradeço. Fiquei muito feliz de participar disso com você. E é isso. Um beijo no seu coração e até a próxima.